Nós vamos então dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais, o capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós falaremos no item número 3, Liberdade de Pensamento, e depois no item 4, Liberdade de Consciência. Então são dois temas bastante importantes, dois temas que não poderiam deixar de ser estudados por esse aspecto filosófico da nossa doutrina. E Kardec ele trouxe para nós aqui apenas duas questões na liberdade de pensamento, mas embora tenha sido pouco explorado pelas perguntas que ele apresenta, nós podemos aprofundar bastante, né, com as nossas reflexões, entendendo exatamente tudo aquilo que nós produzimos em nossa mente, de acordo com a nossa cultura, de acordo com as nossas tendências, com os nossos valores, e a partir também das experiências que nós realizamos. Nós lembramos que tudo começa no nosso pensamento. E por mais que hoje as ciências terrenas procurem tentar entender como o nosso cérebro produz o pensamento, em que região do nosso cérebro exatamente surgem as nossas ideias, somente no espírito nós vamos encontrar essa fonte verdadeira, né? Já que o cérebro ele apenas processa a informação, transmitindo para o nosso mundo exterior, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, mas é no espírito que se encontra essa fonte. E agora nós entramos num labirinto muito mais complexo, né? Porque se nós não conseguimos entender a própria natureza do espírito, como conseguiremos entender como ele cria essas ideias, né? Ele produz esse pensamento. O que nós podemos dizer é que, como eu disse agora há pouco, bom dia André, o pensamento ele vai sendo elaborado a partir daquele conteúdo que nós vamos então adquirindo com o passar do tempo. Então as nossas vivências vai fazendo com que nós, adquirindo experiências, desenvolvendo o nosso raciocínio para encontrar soluções, para lidarmos com aquilo que a vida vai apresentando para nós em termos de desafios, em termos de obstáculos, né? Então nós vamos, na verdade, agregando valores, desenvolvendo essa nossa capacidade, e por isso, então, os espíritos dizem para nós que o nosso intelecto vai se desenvolvendo conforme o tempo vai passando, porque nós somos, então, criados dentro de uma simplicidade e dentro de uma ignorância. Nessa simplicidade nós dizemos a respeito da ingenuidade que nós temos, já que nós vivemos em função das necessidades mais básicas, e depois então nós chegamos nessa condição hominal, nessa condição de ignorância, o nosso conhecimento bastante limitado, e entendendo a evolução do espírito a partir dos reinos inferiores, em que ele sai em que ele parte daquela condição em que os instintos o movem, e mesmo sendo instintiva, né? Bom dia André, mesmo sendo instintivo, ele consegue encontrar formas de tomar as suas decisões, ou seja, até mesmo em condições primitivas, o pensamento começa a aflorar. Nós somos capazes de avaliar a presença das ideias, dos pensamentos, quando nós temos o indivíduo alcançando, né, uma condição evolutiva em que ele pode se manifestar de um modo muito claro, como é o caso do ser humano. Ele pode dizer o que ele pensa, ele pode se comportar do modo como ele deseja, né? Mas quando a gente começa a analisar os reinos inferiores, nós vemos que os animais, principalmente esses com que nós convivemos, e até mesmo observando esses animais que procuram, né, no seu habitat natural, encontrar ali as soluções para satisfazer as suas necessidades mais básicas, o pensamento está presente. Então é muito interessante quando nós vemos a nossa ciência preocupada em entender a origem do pensamento no cérebro humano, sendo que o próprio pensamento nos reinos inferiores já se fazem presente. Ainda que seja de uma maneira rudimentar, ainda que seja de uma maneira
limitada, os indivíduos, né, os seres inferiores, também estão pensando. E aí nós entramos mais uma vez num outro enigma, quando nós falamos sobre o princípio inteligente, que essa é uma expressão bastante utilizada dentro da doutrina, falando sobre os seres pensantes do universo, inclusive alcançando, né, essas espécies inferiores. Então o indivíduo vai vivendo de época em época, encarnação após encarnação, nas suas mais variadas condições, para depois então chegar na condição hominal e ser capaz de expressar as suas ideias. Então a gente vê que o pensamento ele tem uma origem para nós desconhecida, nós não temos ainda a capacidade de entender a sua origem, então o que nós fazemos a partir das nossas ciências é tentar entender como o nosso cérebro atua diante da produção das ideias do pensamento. Então, o que nós vemos como resultado das pesquisas que são feitas hoje é que o pensamento ele não é originado no cérebro, né, mas o cérebro acaba manifestando, então não é a origem, é a causa. Então é o pensamento que faz o cérebro trabalhar, e não é o cérebro que produz o pensamento. Então, se nós tivermos uma visão materialista, essa é uma resposta bastante simples. O cérebro tem mecanismo que ele produz pensamentos. Se nós olharmos de uma visão imaterialista, de uma visão espiritual, nós veremos então que o cérebro reage de acordo com o pensamento do ser pensante do princípio inteligente. Então nós ainda estamos muito distantes ainda para entender como tudo isso acontece. Tanto é assim que nós vemos, né, o pensamento, os valores, a inteligência. As nossas ciências hoje procuram no nosso cérebro quais são as características físicas que fazem com que esse resultado se manifeste para nós. Quando Einstein desencarnou, rapidamente a ciência pegou o cérebro dele e começou então a submeter a exames minuciosos para entender por que aquele cérebro tem ali características que os demais não possuem. O que o cérebro de Einstein tem que o cérebro das demais pessoas não tem. Então é sempre aquela ideia de buscar na matéria o resultado daquilo que é produzido pelo espírito. Então tanto é assim que nós temos as ideias, o raciocínio, os valores, as emoções, tudo isso sendo procurado na matéria pelas nossas ciências. Mas nós já entendemos então que o princípio inteligente é a fonte de tudo. André colocou, né, não entendi, né, o cérebro não produz o pensamento. De onde ele vem então? Ele vem do princípio inteligente, né, André? Então, assim, o cérebro, na verdade, ele é uma forma que o espírito tem para manifestar suas ideias, utilizando o seu corpo físico, que é uma máquina que ele utiliza para poder interagir com o mundo material. Tanto é assim que nós colocamos, né, que se por acaso o cérebro fosse responsável pela produção do pensamento, o espírito não pensaria, né? Então, nesse caso, o espírito, então, não pensando, ele deixa de existir. Então é por isso que é importante a gente lembrar, independente do corpo físico, o espírito traz todo o seu conteúdo. Tudo fica registrado no próprio espírito. E é então integrado no corpo físico, esse órgão tão complexo, que é o nosso cérebro, é capaz então de fazer com que aquilo que o espírito pensa se manifeste aqui no mundo material. Né? Então é nesse sentido que a gente vai desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Quando nós falamos então sobre a liberdade do pensamento, pois é que a gente tem que pensar, nós temos duas visões hoje no nosso mundo, né? A visão espiritualista e a visão materialista. Apesar da gente ter esse entendimento sobre a realidade do espírito, sobre a imortalidade, a continuidade da vida depois da morte do corpo físico, é inevitável que nós sejamos influenciados pelos resultados das pesquisas que são feitas pelas nossas ciências, né? Nós temos hoje, por exemplo, as neurociências que se dedicam ao estudo daquilo que diz respeito à mente, ao pensamento, ao nosso cérebro. Então, os cientistas hoje colocam, por exemplo, né, como a gente já comentou sobre isso, colocam o indivíduo dentro de uma máquina de ressonância magnética e começa então a estimular o
o trabalho mental para saber exatamente em que região do cérebro se concentra aquela atividade. Então, por exemplo, quando um estudo até que foi bem interessante, né? Um estudo que foi feito com alguns médiums, comentei com vocês já sobre isso, colocou então o médium numa máquina de ressonância magnética e pediu para ele fazer uma redação. E então ele começou a redigir o seu texto. E aí depois, a partir, né, da análise do resultado do exame, percebeu que em tal região, aqui na parte frontal do cérebro, é aquela região do raciocínio. Então ela estava em plena atividade quando ele redigiu aquele texto. Depois então foi sugerido que ele entrasse num estado de transe mediúnico, né, que um espírito se manifestasse. Os espíritos então colaboraram com essa experiência e ele psicografou. E perceberam que o cérebro não estava em atividade em nenhuma região. E aí a pergunta é, mas espera aí, se ele raciocinou inicialmente para escrever aquele texto e essa psicografia não teve atividade cerebral, como ela foi produzida? Assim como também outros tipos de experiências foram realizadas para verificar, por exemplo, a fonte das emoções. Porque nós temos emoções diferentes, emoções variadas. Então, cada região do nosso cérebro, né, aliás, tem algumas regiões do nosso cérebro que produzem um determinado tipo de emoção. Então, o indivíduo estava numa máquina de ressonância magnética e aí então ele foi exposto a determinadas imagens. Aí mostrava a foto, por exemplo, né, de um filhote de cachorro, aquela coisa fofa. Aí mostrava uma certa atividade no cérebro dele. Mostrava ali uma praia paradisíaca, ele tinha ali outra emoção. Mostrava um cadáver em decomposição, ele tinha outra reação. E aí foi mostrando que as regiões diferentes do cérebro tinham reações a partir desses estímulos. E aí então, a nossa ciência hoje atual deduz que é no nosso cérebro que tudo isso é produzido. Então o cérebro reage. E o indivíduo, então, essa consciência, ela é nada mais do que o resultado daquilo que o cérebro produz. Tanto é assim que a ideia é, quando o corpo físico morre, o indivíduo deixa de existir. Porque não existe nada além de matéria. Então, ou seja, a nossa personalidade, hoje, nós somos resultados de um processo bioquímico do nosso cérebro. Assim a nossa ciência entende hoje. Agora, quando a gente pensa, mas espera aí, não é assim que funciona. Nós temos a oportunidade não apenas de um elemento de fé, quando se diz que o espírito continua vivo depois da morte do corpo físico. Então, se ele continua vivo e eu acredito apenas nisso como elemento de fé, então a ciência pode dizer, olha, essa é uma crença que você tem, mas não existe nenhuma comprovação. Então significa que você pode acreditar ou não acreditar. As provas que nós temos hoje é que apenas a matéria é capaz de produzir todas as reações de um indivíduo. Agora, quando a doutrina começa a trazer para nós o resultado de todas essas comunicações com o plano espiritual, onde nós vemos ali personalidades diferentes, graus de conhecimento, valores, comportamentos de espíritos a partir das diversas manifestações, como é o caso da psicografia, da psicofonia, dos trabalhos artísticos que chegam. Então nós vemos que a personalidade não é material, ela é imaterial. Então quando a gente começa a separar o espírito da matéria, nós entendemos que o corpo físico é uma máquina muito complexa. Tanto é assim que nós inclusive já estudamos aqui no próprio Livro dos Espíritos sobre a interferência da matéria na manifestação do espírito. Nós vamos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui rapidamente no Livro dos Espíritos, aqui na questão número, deixa eu ver, retorno à vida corporal, faculdade, influência do organismo, está aqui, ó, capítulo número 7, influência do organismo, no capítulo 7, retorno à vida corporal, o item número 4, influência do organismo. Então, abrindo aqui para nós, é colocado aqui na questão 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual.
Depois, as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, por isso, nós que somos estudantes da doutrina, entendemos que toda a faculdade intelectual e moral pertence ao espírito. O corpo, então, é um veículo. Mesmo que as nossas ciências, utilizando os recursos dos mais profundos, dos mais complexos, para falar sobre a origem do pensamento, analisando apenas o corpo físico, é um pensamento bastante limitado dos nossos próprios cientistas. Exatamente porque não levam em consideração a existência do espírito por falta de provas materiais. Porque eles precisam uma comprovação clara e patente da existência do espírito. Se ele não consegue comprovar, ele vai até onde ele pode. Então, por enquanto, as nossas ciências se preocupam apenas com a matéria e procuram na própria matéria o conhecimento. E aí, então, a gente vê, por mais que sejam elaboradas essas pesquisas, elas estão ainda muito limitadas. Mas os cientistas, né, claro, vão utilizar ali DNA, código genético, né, vão utilizar pesquisas com neurônios, com massa encefálica, com substâncias que tem no nosso cérebro que produzem reações e tal. Então vai dizer, por exemplo, que o sentimento de paixão, por exemplo, seja uma paixão afetiva, né, uma paixão por uma outra pessoa, uma paixão por um trabalho, uma paixão por qualquer outra coisa, aí vai analisar que o nosso corpo produz determinadas reações no momento da nossa paixão. Aí então confundem a origem com a causa. Vão dizer que o indivíduo se sente apaixonado porque o cérebro produziu substâncias. Na verdade, o cérebro produziu substâncias porque o indivíduo está apaixonado. O medo é a mesma coisa, o indivíduo sentiu medo. Aí então o corpo dele reagiu, mas espera aí, o corpo dele reagiu ao medo. O corpo dele não produziu o medo. Então, são essas dificuldades, essas limitações que nós ainda encontramos na atualidade. Então, para nós que estudamos e temos essa convicção da existência do mundo espiritual, a gente vê que o corpo físico, por mais que ele seja estudado, por mais que ele seja ali explorado, dissecado, analisado em todas as suas particularidades, ele não passa de uma máquina. É como se nós encontrássemos nos nossos cientistas que estudam ali na área da biologia, na área da medicina, fossem como se fossem engenheiros. É como os engenheiros que estudam apenas um carro. Então eles vão dissecar o carro, vão desmontar o carro, estudar cada medida de suas peças, quantas peças são, para que elas servem, mas eles não vão chegar no motorista. Eles simplesmente vão ver o carro andando, e o carro não é autônomo, ele depende de um condutor. Então eles estão analisando a máquina, não o condutor. Nesse caso, estão estudando o corpo, não o condutor do corpo. Então, muito bem. Avançando aqui então para o nosso capítulo número 3, aliás, o item número 3 desse nosso capítulo número 10, Lei de Liberdade, que se intitula exatamente Liberdade de Pensamento. Então, se o espírito pensa, ele tem liberdade para pensar, essa liberdade é uma liberdade natural, faz parte de uma lei natural? A pergunta que Kardec coloca então, 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Ou seja, não tem nada que impeça o homem de fazer, o espírito de fazer, nada material, nada imaterial. Tem alguma coisa que ele desfrute dessa liberdade plena? A resposta dos espíritos é pelo pensamento, que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, quando eu li essa questão, eu comecei a pensar, falei, bom, aqui está certo que os espíritos responderam, que os espíritos trouxeram para nós essa linha de raciocínio e tudo mais, mas há situações em que o indivíduo não consegue pensar. Por exemplo, quando ele se encontra entorpecido, quando ele se encontra limitado na sua capacidade de manifestação. E sabendo da influência do corpo físico sobre o indivíduo, se você tem um corpo limitado, um corpo deficiente, por exemplo, o espírito também não consegue desenvolver o raciocínio, ainda que seja temporariamente.
E eu pensei, falei, bom, eu devo estar pensando de um jeito diferente, né? Mas aí eu falei, bom, deixa eu ver o que Miramês fala sobre isso. E aí então encontrei exatamente aquilo que eu tinha pensado naquilo que ele falava. Nós vamos recorrer a ele então para falar exatamente se o espírito realmente desfruta de uma liberdade total no seu campo mental. Ele diz assim para nós, o texto é intitulado Liberdade de Pensar. Pois é. Então diz assim para nós, o que nos parece, examinando a questão, é que o homem tem plena liberdade de pensar e de sentir. No entanto, mesmo que nada possa aniquilar tal valor espiritual dado por Deus, ele tem meios diversos de tolher essa liberdade para o bem do próprio espírito. É o caso de certas provas pelas quais o espírito deve passar na carne, como a idiotia congênita, em que a alma não encontra no aparelho de carne um instrumento necessário para expressar suas ideias. Ele sofre com isso no silêncio dos dias, por vezes de anos e séculos, dado que pode levar para outro lado da vida o reflexo desses mesmos impedimentos, não tendo liberdade de pensar. Esse entrave é provação pelo mau uso que fez do seu instrumental da razão, praticando a arbitrariedade com seus irmãos menores. Ninguém consegue burlar a lei de justiça. Então aqui, só para a gente compreender, é que há formas de impedir. O espírito tem essa liberdade de pensar, pertence a ele, mas nem sempre ele consegue elaborar o seu pensamento. Quando nós temos aqui o espírito que passa um período reencarnado num corpo limitado, onde nós temos aqui, exatamente aqui, também no Livro dos Espíritos, naquele mesmo capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, nós temos no item número 5, intitulado Idiotismo e Loucura. Diz aqui para nós, só para a gente pegar uma questão. Questão 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Depois na questão 372. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, na questão 372A, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Então Kardec colocou, né? Não seria exato, nesse caso, o corpo, os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? E os espíritos respondem, jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. O que Miramês coloca para nós, deixa eu ver aqui, só para ver se não tem mais nenhuma questão aqui. Tá. Então aqui, o que Miramês coloca para nós, continuando aqui o raciocínio dele, é que existe essa influência, como nós vimos aqui, uma influência natural. O espírito então não consegue se manifestar, mas muitas vezes essa influência é tão intensa que mesmo o espírito estando desencarnado, ele continua vivendo essa condição, até que ele se desmaterialize e comece então, né, ou seja, ele se liberte daquele pensamento encarnado que ele tinha antes, para voltar a manifestar as suas ideias em todo o seu potencial. Então, essas limitações de fato acontecem, assim como nós já vimos que um espírito, por exemplo, que viveu como um cego aqui no mundo material, chegando no mundo espiritual, ele continua como cego até que ele tome consciência da sua natureza espiritual. Enquanto ele continuar vivendo no plano espiritual como um ser encarnado,
porque assim acontece em termos de consciência, o espírito desencarna acreditando que ainda está na matéria. Portanto, a sua própria mente produz essa realidade. Então ele continua com essa limitação. Por isso Miramês trouxe esse primeiro capítulo para nós, dizendo que por merecimento, por necessidade, o espírito fica então limitado nesse seu potencial de produzir as suas ideias. Diz aqui para nós: em muitos casos, existem os que pensam, e muitos, no entanto, o fazem em circuito fechado, somente para eles, de modo a se cansarem de pensar e de ouvirem na acústica da própria alma, não conseguindo fazer chegar suas ideias aos ouvidos alheios, por terem desencaminhado muitos em outras épocas. A doutrina espírita, sob a influência do Cristo, vem nos ensinar a usar o verbo qual o fez Jesus, ensinar a usar o dom de escrever para confortar os sofredores e usar a vida para ajudar os que sofrem. Dessa forma seremos bem-aventurados, despertando em nós a luz divina para a nossa felicidade, tornando felizes os outros. Então, nessa outra parte aqui agora, ele também traz, então ele diz assim que há espíritos que, vivendo limitações, não conseguem sequer produzir pensamentos, tamanho o constrangimento que eles sofrem por essa influência da matéria. Há outros que manifestam suas ideias, que produzem ideias, mas não conseguem externá-las. Fica nesse circuito fechado que ele coloca. No livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, comenta ali, traz casos para nós de pessoas que viveram essa experiência de limitação intelectual. E houve um caso ali de uma pessoa que era autista. E aí dizia então que o problema do autista não é a capacidade de pensar, é a capacidade de exteriorizar o pensamento. Então ele fica muitas vezes preso dentro das suas próprias ideias, pensando o tempo todo, observando o que acontece à sua volta, raciocinando, mas ele não consegue se manifestar. Teve até um caso de um filme que conta a história verídica de uma pessoa na França, o filme chamado A Borboleta e o Escafandro. Nesse filme, se eu não me engano, ele era um publicitário. Aí então ele sofreu um acidente de carro e ele não conseguia mais expressar nada. O corpo dele ficava inerte. Só que com o passar do tempo, o interessante é que o filme ele é contado a partir da perspectiva do personagem. Então mostra ele olhando para as pessoas, olha ele ouvindo tudo. É possível a gente acompanhar ele conversando com ele mesmo, comentando as coisas que ele vê à volta dele, até então que percebem que ele consegue se comunicar através de piscadas. Então ele consegue piscar um dos olhos e a pessoa então percebia que ele estava piscando, aí criou ali um alfabeto em cartazes, ele olhava para as letras e conseguiu então desenvolver. Mas o interessante é a gente ver que ele, mentalmente, estava plenamente ativo. Pois é bacana a gente ver esse lado, né, Andréa? Porque quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente entende que aquele espírito viveu essas limitações, assim como nós temos ali várias outras limitações. Mas é angustiante perceber que o indivíduo está ali pronto, como acontece mesmo, né, que a gente já viu histórias, no caso de indivíduos que vivem a catalepsia. E aí já entra, sai daquele filme de drama, já entra no filme de terror, o indivíduo sendo enterrado vivo, o indivíduo passando por uma autópsia, e sentindo isso e comentando isso mentalmente e não podendo se manifestar. Mas, nesse caso, o espírito, por maiores que sejam as suas restrições físicas, espiritualmente ele está produzindo pensamentos. Mas o que nós vemos aqui é que há espíritos que ficam tão atordoados com a influência da matéria que não conseguem pensar, ficam completamente dependentes. Pois é, né? É só conhecendo que a gente vai diminuindo. Então ele diz assim para nós: entretanto, nada pode botar peias à mente do espírito, fazendo desaparecer para sempre a força da alma no sentido de pensar, porque Deus é a perfeição e não iria fazer algo de divino que não se mostrasse com a mesma expressão da sua luz. Temos liberdade de pensar, mas responderemos pelos pensamentos nascidos na nossa engrenagem mental. Somos muito mais responsáveis porque a matéria que usamos para pensar vem ungida pelo beijo de Deus,
pelos canais da natureza e sob a responsabilidade podemos dar aos pensamentos a direção que entendemos. Eis aí nossa liberdade. Porém, devemos conhecer a lei. Os pensamentos são sementes que saímos a semear. Eles são filhos de quem pensa e sempre voltam à casa paterna. Nós, quando usamos mal os pensamentos, estamos negando a Deus e a Jesus. E se negamos, recebemos negação onde quer que estejamos. Observemos a anotação de Lucas no capítulo 12, versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Na posição em que os homens se encontram, não podemos lhes pedir o que eles não podem dar. No entanto, a boa vontade de melhorar nós devemos incentivar todos os dias, para que se acostumem a ser mais justos e bem melhores do que antes. Se nos esforçamos para aperfeiçoar nossas qualidades, encontraremos sempre em nossos caminhos motivos para melhorar da parte dos anjos do Senhor. No pensamento, goza o homem de muita liberdade. Essa liberdade somente não avança nos segredos que não podem suportar ou que ainda desconhecem, mas já é uma faculdade grandiosa, a de pensar e de recordar. Tanto o pobre como o rico podem pensar o que desejarem, mas fiquem sabendo que a mente em atividade já coloca o que se deseja em caminho. Então, assim, nessa mensagem eu gostei dela porque ela foi bastante esclarecedora, mostrando esses aspectos que a lei de Deus, dentro da sua justiça, também nos coloca em algumas condições em que, mesmo que nós tenhamos essa plena liberdade de pensar, temporariamente, momentaneamente, nós sofremos as consequências de determinadas experiências que nos limitam. E essa limitação também tem o seu propósito construtivo, o seu propósito educativo. Então é importante a gente sempre lembrar, né, que podemos pensar, mas somos responsáveis pelo nosso pensamento. Tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né, é até interessante que a gente vê que as manifestações mais claras que nós temos vêm através das palavras, vêm através dos gestos, vêm através da escrita. Então nós temos uma manifestação física. Mas é interessante quando nós temos estudiosos, por exemplo, que analisam as expressões corporais, as expressões faciais, que elas se tornam tão discretas que somente um especialista é capaz de fazer essa leitura. E nessa leitura, ele consegue perceber o comportamento mental de um indivíduo por reações que são tão reflexas que nem ele consegue controlar. É o caso, por exemplo, de especialistas, né, que analisam. Tem até um site muito interessante, um canal no YouTube muito interessante, que eu sigo já há um tempo, né, que eu gosto de ver os comentários, as análises, chamado Metaforando. E nesse site tem um especialista em expressões faciais que ele vai pegando situações e vai analisando o comportamento das pessoas. Então ele vê, por exemplo, alguém que como se fosse um detector de mentiras, por exemplo. É feito ali um questionamento para a pessoa, ela tem reações que ela não consegue nem controlar. E aí percebe então que, embora mentalmente ela esteja ali produzindo produzindo ideias para contrariar aquilo que foi perguntado, o seu corpo responde. Então aquele primeiro pensamento do indivíduo que tem nojo, do indivíduo que fica feliz, do indivíduo que está mentindo, do indivíduo que tem uma reação de autodefesa, então tudo isso vai sendo expressado no nosso corpo. Então nós vemos que a matéria, né, o corpo físico, é um instrumento de manifestação, mas é a mente que vai produzindo tudo então. E ela pode então ter uma expressão plena ou ter uma expressão limitada. Da mesma forma, ela pode também, aí a gente já entra num outro ponto importante dentro dos estudos da doutrina, que o pensamento cria vibrações. Essas vibrações se irradiam, portanto, buscam sintonia. E aí então, nesses pensamentos, mesmo aqueles que sejam os mais profundos, inclusive lá no estudo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo,
Nós temos ali, quando Kardec pergunta se os espíritos conhecem os nossos pensamentos, ele responde que os espíritos conhecem pensamentos que até mesmo nós procuramos esconder de nós mesmos. E que eles conseguem fazer essa leitura. Então esse é o pensamento, essa é a liberdade que tem, e aí nós vamos analisando todas as consequências dessas manifestações. Especialmente, né, claro que para nós aquilo que é o mais evidente, são aquilo que nós conseguimos expressar. Então, eu tenho a minha opinião, eu vou transmitir a minha opinião, eu vou escrever um texto, eu vou me comportar dessa forma, eu vou realizar alguma coisa a partir daquilo que é elaborado mentalmente. Então essas manifestações já vai depender exatamente da liberdade que desfruta aquele indivíduo. Ele tem a liberdade para fazer tudo, como nós vamos inclusive estudar sobre isso lá no nosso livre-arbítrio. Temos liberdade de fazer tudo, mas essa liberdade vai se tornando cada vez mais restrita ou cada vez mais ampliada de acordo com a evolução do espírito. Porque é exatamente essa lei divina que nos permite maior liberdade de ação quanto mais responsabilidades nós temos. Que inclusive é até mesmo uma restrição que o espírito vivencia para preservá-los das lesões que ele mesmo pode provocar. Se nós tivéssemos liberdade para fazer qualquer coisa que nós quiséssemos, imagina o estrago que seria. Dá então essas restrições que vão então diminuindo, vão sendo retiradas conforme nós vamos ampliando a nossa responsabilidade. Então aqui nessa primeira resposta, né, que Kardec recebeu aqui dos espíritos, se há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. E os espíritos respondem, é pelo pensamento que ele goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves, pode impedir sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então nós temos ali essas limitações que podem ser impostas por uma questão de preservação, por uma questão de educação. Mas está ali, esse potencial de pensar está sempre ali à disposição do espírito. Depois na questão 834, Kardec pergunta, o homem é responsável pelo seu pensamento? A resposta dos espíritos é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Então ele é responsável pelo seu pensamento e o único elemento capaz de julgar esse pensamento, podemos chamar esse elemento com letra maiúscula, é exatamente Deus. Porque o espírito pensa como ele quiser, e isso não significa necessariamente que vai trazer para ele uma consequência, mas ele tem uma tendência que vai levá-lo a determinado comportamento. Como sendo aqui uma resposta bastante simplista, né, a gente vai aqui para Miramês de novo, no artigo responsabilidade. Ele diz assim, então, já falamos, alhures, que somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Eles são como que sementes. A mente alheia é a terra onde semeamos. Então eu penso e eu vou liberar essa semente na mente dos outros. Tanto é assim que nós já conversamos sobre isso também, sobre inclusive um artigo que nós estudamos no livro Vinha de Luz, se eu não me engano, que eu já comentei com vocês também, um artigo que falava, produzido por Emmanuel, né, que falava para nós sobre nós roubarmos a paz dos outros. Então, o indivíduo está ali preso nos seus próprios pensamentos, muitas vezes pensamentos produtivos, pensamentos de um teor muito positivo. Aí eu simplesmente faço um comentário negativo naquele momento. E eu roubo a tranquilidade dele, porque eu faço com que ele saia daquele ambiente onde ele construía, ou daquele pensamento que ele construía, e ele começa então a seguir aquilo que eu disse, ainda que seja contrariado. E nós vemos então que nesse mundo onde hoje as relações se tornaram muito mais estreitas, né, com a tecnologia, porque conforme nós já conversamos, no passado você conseguia conversar e influenciar aqueles que estavam dentro da sua casa e os seus vizinhos mais próximos. Hoje não, hoje mesmo você estando sozinho em casa,
com um aparelho na mão, um celular, um computador, um tablet, qualquer coisa, estando ali conectado a uma rede social, você escreve meia dúzia de palavras e você é capaz de influenciar milhares de pessoas de uma vez ao mesmo tempo. Então isso é um grande problema que nós encontramos hoje. Então, roubar a tranquilidade do outro, assim como nós temos a facilidade também de levar essa paz para o outro. Só que acaba sendo ali um desafio bastante grande, porque enquanto uma pessoa tenta levar uma mensagem, uma imagem positiva, através de uma mensagem, de um texto, de uma imagem, qualquer coisa assim, outras milhares estão negativas. Então parece que é remar contra ali uma grande correnteza, mas é o papel que cada um tem que fazer. E o indivíduo escolhe com quem ele vai se sintonizar. Então nós vemos que essa influência que existe que hoje de um indivíduo sobre o outro é uma influência muito intensa, principalmente no mundo material, sem falar então no mundo espiritual. Que não necessariamente significa que nós tenhamos ali um espírito influenciando diretamente alguém, mas existe uma camada de ondas mentais espalhadas pelo nosso planeta nos influenciando o tempo todo. Então nós vamos entrar em sintonia com essa camada de pensamento de acordo com os nossos interesses. Eu vou buscar um pensamento mais crítico, um pensamento mais construtivo, um pensamento temeroso, um pensamento generoso, enfim. Então nós temos ali várias estações de rádio emitindo transmitindo o seu conteúdo, e nós vamos aqui através do nosso rádio entrar em sintonia com esses rádios, com essas frequências que são transmitidas. Então por isso nós colocamos a responsabilidade do pensamento, ela se torna muito maior quando nós influenciamos o outro. O André colocou, né, temos que fazer um esforço muito grande para não entrarmos na corrente, né? Um esforço nem sempre vitorioso, né? Porque a gente acaba cedendo inevitavelmente. Então o que a gente procura fazer é não transmitir, não retransmitir aquelas ideias e nem pôr em prática as sugestões que ela emite, mas a gente acaba sendo influenciado, muda o nosso estado emocional, muda a nossa linha de raciocínio a partir daquele conteúdo. Então por isso que é colocado por Miramês, né? Eles são como que sementes e a mente alheia é a terra onde semeamos. Todo semear de ideias tem colheita, e a lei de justiça nos faz colher o que semeamos. Certamente que o homem é responsável pelos seus pensamentos ante a majestade divina. No entanto, o Senhor, quando nos criou, e tendo consciência, já sabia o uso que iríamos fazer dos nossos pensamentos e da nossa própria vida. A inteligência maior não nos criou já perfeitos, no que se refere à isenção de erros, por achar melhor que tivéssemos um pouco de trabalho para despertar os dons que se encontram em nossa estrutura espiritual, em estado de sono. Na profundidade, somos perfeitos, por termos sido criados pelo Ser Perfeito. Somente nos resta despertar essas qualidades já existentes dentro de nós. Deus nos condena ou absolve pelo mecanismo das leis que Ele criou, sabendo antes que iríamos errar, se esse é o termo. Se Ele soubesse que não iríamos cometer faltas, para que existiriam leis? O Espírito, quando chega à perfeição, tem as leis de Deus vibrando dentro de si, e nada de exterior o pode envolver, nem tampouco disciplinar, porque Ele é amor. Vejamos como registrou Lucas, no capítulo 12, versículo 51, as palavras do Mestre Jesus. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Por que divisão, se o Mestre é todo amor? A sociedade, com os velhos ensinamentos, não estava compreendendo o espírito da letra que vivifica. Trouxe, como se vê, pela quantidade de religiões que se multiplicaram no mundo, alicerçando-se no mesmo Jesus e no seu Evangelho. Eis a divisão. São sementes lançadas em várias searas, com frutos que nos parecem desviados do verdadeiro objetivo da árvore-mãe, porque os homens não se encontram maduros na maturação que corresponde ao amor mais puro. A seara do Senhor é grande, e faltam nela ainda os bons servidores. Os países lutam entre si,
gastando quantias astronômicas e matando uns aos outros por causa do orgulho e do egoísmo, por um pedacinho de terra a menos ou a mais, por palavras que desconcertam o adversário. Mas no fundo, é o poder e o ouro influenciando e dando margem à discussão. Não se segue o Cristo, porque ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. A usura é um monstro que devora os ideais enobrecidos dos homens. Eles vendem e compram tudo, colocando o ouro como seu Deus, onde que aquele que atende suas necessidades. Que fazer agora nessa corrida do ouro? As sementes irão lhe trazer frutos com o mesmo teor da sua semeadura. Ninguém pode reclamar do gosto amargo e das torturas advindas dos desvios das bênçãos que o Senhor lhe deu, como o poder de pensar. A justiça se faz segundo as ideias de Deus, impressas na lei de amor. Então, aqui ele traz só uma ilustração para nós, falando aqui então sobre as responsabilidades do nosso pensamento. E aí então, claro, a gente entra, inevitavelmente, naquele raciocínio seguido, orientado para nós por aquele texto que fala das expiações coletivas, aquelas expiações individuais, as expiações de grupos familiares e as expiações coletivas da sociedade. Então nós vemos que essas responsabilidades, as expiações, na verdade, elas são apenas a consequência daquilo que o indivíduo praticou. E essa prática se dá exatamente pela forma como ele pensa. Então, inclusive, dos pensadores nós temos aquela clássica frase, penso, logo existo. E ela é bastante profunda porque mostra exatamente a existência do princípio inteligente que se manifesta através do pensamento. Esse pensamento, então, vai fazer com que nós sejamos direcionados para esse ou para aquele caminho. E como eu disse no início, esse conteúdo vai sendo produzido pelas experiências que nós vivemos. Inclusive, nós vimos até no livro Nos Domínios da Mediunidade, na semana passada, falando sobre o nosso pensamento e sobre a forma como nós somos influenciados por esse pensamento. Muitas vezes até ficamos estagnados na nossa capacidade de raciocínio, seguindo o raciocínio da maioria. Então, já que todo mundo faz assim, eu também vou fazer assim. E aí nós seguimos essa influência global que vai então moldando a nossa personalidade. Por isso aquela expressão que chega para nós dizendo que o indivíduo é fruto do meio. De certa forma, sim, são poucos aqueles que conseguem resistir. Nós, inclusive, somos, pelo nosso comportamento, pelos nossos gostos, pelas nossas tendências, inclusive religiosas, filosóficas, políticas, sociais, toda essa linha de raciocínio, geralmente a gente vai seguindo a maioria. É interessante a gente ver esse efeito manada produzido, inclusive os neurolinguistas, me fugiu a expressão, a pesquisa em torno do comportamento humano, os neurocientistas que fazem essas investigações, utilizam realmente essa expressão, efeito manada ou efeito rebanho. E aí mostra que determinada movimentação de indivíduos a respeito do modo de pensar faz com que nós também sigamos naturalmente aquela tendência. A gente pode até no meio da manada depois despertar e perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Mas naturalmente nós somos levados para esse comportamento. E aí então a gente vai naquele trabalho árduo, fazendo um caminho contrário àquele que a maioria segue. Então tudo isso vem do nosso modo de pensar. Eu penso, logo existo, mas eu não existo de uma forma completamente independente. Eu existo dentro de uma coletividade e essa coletividade vai me ajudando nesse desenvolvimento, que pode ser de um modo saudável ou de um modo destrutivo. Algo muito claro que nós vimos, foi, por exemplo, durante aquele período da Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos ali o início das guerras acontecendo, mobilizando inicialmente a população. Inclusive foi utilizada durante a guerra do Vietnã, os Estados Unidos eles tinham uma filosofia, que era conquistar corações e mentes dos vietnamitas para que ajudassem na guerra contra os Vietcongues, que era o pessoal do norte, que era
influenciado pelos soviéticos na época. Então, conquistar corações e mentes. Essa expressão é muito interessante porque mostra que você tem que conquistar, convencer as pessoas, fazendo com que elas tenham paixão pela causa e, ao mesmo tempo, convencê-las no seu raciocínio de que aquele comportamento está certo. Então nós vemos que, inclusive, isso é uma estratégia que nós encontramos dentro dos grupos sociais. Então nós produzimos o nosso pensamento. Esse pensamento ele então sofre, né, a incorporação de várias ideias do meio onde nós nos encontramos para fazer com que nós nos tornamos aquilo que nós somos hoje. Conforme nós vamos amadurecendo mentalmente, nós vamos então adquirindo uma certa independência no nosso modo de pensar. Porque nós temos liberdade, mas não quer dizer que nós sejamos independentes. Aquele indivíduo que é livre, ele pode ser livre para agir como ele gostaria, mas nem sempre ele tem segurança e maturidade para agir independente de um auxílio, de uma influência do meio onde ele se encontra. André colocou, achei interessante quando ele falou sobre como os homens a dividiram e como se vê pela quantidade de religiões, né? Dentro do próprio espiritismo ocorrem as divisões. Sim, porque nós temos, né, essas diversas linhas de pensamento. Basta a gente pensar, por exemplo, André, no nosso país nós temos a vontade de fazer com que nós tenhamos um país forte, um país equilibrado, um país que tenha valores, um país que seja desenvolvido. Mas nós encontramos várias correntes ideológicas que querem escolher o seu próprio caminho. Uma é capitalista, a outra é socialista, a outra é mais branda, a outra é mais truculenta. Dentro das religiões, todas querem chegar a Deus, mas cada uma vai chegando do seu próprio jeito. E aí nós vemos claramente então as influências que vão formando a nossa personalidade e também dando um direcionamento para o nosso pensamento. E aí então, sabendo que aquilo que nós pensamos se transforma em ação, nós então temos a responsabilidade. Por isso então aqui, quando Kardec pergunta na questão 834, se o homem é responsável pelo seu próprio pensamento, sim, quando ele pensa individualmente, ali no silêncio das suas ideias, mas certamente ele acaba depois sofrendo as consequências quando esse pensamento se exterioriza de alguma forma. Através de um texto, através de uma atitude, através de uma palavra, aquilo que ele diz influencia o outro, e aí então produzindo o bem ou produzindo o mal, ele se torna responsável por isso. Porque quando a gente fala assim, né, o homem é responsável pelo seu pensamento, a gente sempre pensa, né, com aquele tom tenso, né, aquele tom preocupado, né, dizendo, poxa vida, né, ai que medo de pensar. Quer dizer então que o que eu pensar vai trazer uma coisa negativa, né? Eu vou sofrer as consequências. A gente sempre pensa naquilo que é negativo, mas temos que pensar também naquilo que é positivo. Hoje, por exemplo, né, que é o dia do professor, que a gente estava comemorando no início, o que a gente pode dizer do professor que pensa e influencia aqueles que são os seus alunos? A responsabilidade que ele tem ali na formação do pensamento de alguém. Não apenas levando o conhecimento, mas levando a capacidade de raciocinar. Então é uma responsabilidade muito grande, porque nesse caso, por exemplo, um professor, ele não mexe com algo material. Não é, por exemplo, o engenheiro, não é, por exemplo, o advogado, que vai lidando com questões materiais de dinheiro, de propriedades e tudo mais. Aquele que o professor, e a gente pode estender isso para todos aqueles que de alguma forma influenciam grupos, seja no meio religioso, no meio filosófico, ele mexe com a essência mais profunda do indivíduo, que é a sua capacidade de pensamento. E dependendo da forma como ele influencia, e aí então nós entramos na grande responsabilidade. Bom dia, professor. Nós entramos naquela questão da responsabilidade dentro do meio espírita, por exemplo, né? Eu me lembro que, conversando com o Dr. Herman, lá do Centro Espírita Leão Denis, e também de outros grupos espíritas no Rio, ele comentava exatamente sobre a grande responsabilidade que os espíritas têm atualmente. Porque no passado, esses mesmos espíritas que falam hoje, falaram no passado, só que no passado falaram ideias distorcidas. E aí então desequilibraram, provocaram sofrimentos, provocavam divisões.
E hoje, como compromisso, falam de novo, só que agora com ideias direcionadas para poder juntar de novo as pessoas pelo caminho que eles desvirtuaram. Olha que interessante. Então, quantos pensadores, quantos filósofos subiram em palanques, subiram em púlpitos, subiram ali na frente, né, nas salas de aula, e desviaram o pensamento das pessoas, que levaram ao sofrimento, que somente depois de maturidade elas vão dizer: poxa, eu lembro quando eu fiz isso, eu lembro quando eu pensava dessa forma. Então, esse indivíduo que através do seu pensamento influencia alguém, ele tem essa responsabilidade. E muitas vezes essa responsabilidade se transforma numa expiação que vai fazer com que ele fique limitado na sua capacidade de se expressar. E é aí que nós vimos então ali a parte da influência da matéria, né? Essa liberdade que ele tem de pensar, mas não necessariamente de expressar. E dependendo da situação, ele tem inclusive a sua liberdade tolhida temporariamente, através do entorpecimento da sua capacidade de raciocínio, como nós vimos no caso da influência que a matéria exerceu sobre ele. Então, influenciar o pensamento de alguém é aquilo que existe de mais profundo, ao mesmo tempo mais grave e mais nobre que alguém pode fazer. Bom dia, soldado. Porque mais grave quando você desvirtua alguém pelo seu modo, pela sua linha de raciocínio e pela influência que você exerce. E mais nobre também pela sua, pelo bom direcionamento que você conduz a alguém e pela capacidade que você tem de influenciá-lo positivamente. Muito bem, no próximo item que nós temos aqui, vimos então sobre liberdade de pensamento, né? Então nós falávamos não apenas sobre a origem do pensamento que se encontra no ser pensante, no princípio inteligente, mas também nas suas manifestações. Essas manifestações que vêm, né, na liberdade que ele tem de expressar suas ideias, nas suas realizações. No próximo item, aqui no item número 4, liberdade de consciência. A gente fala, bom, pensamento é pensamento, consciência é consciência. Vamos entender a diferença entre eles. Separei aqui um texto pequeno, aqui do Brasil Escola, o título intitulado exatamente Consciência, que foi trazido aqui por Orson Camargo, graduado em Sociologia e Política, e também mestre em Sociologia pela Unicamp, né? Então veremos aqui uma visão acadêmica da consciência, né? Então diz assim para nós: a palavra consciência vem do latim conscientia, conhecimento de algo partilhado com alguém. O termo consciência tem em português pelo menos dois sentidos: descoberta ou reconhecimento de algo, quer de algo exterior, como um objeto, uma realidade, uma situação, etc., quer de algo interior, como as modificações sofridas pelo próprio eu, conhecimento do bem e do mal. O primeiro sentido de consciência pode desdobrar-se noutros sentidos: o psicológico, o epistemológico e o metafísico. Em sentido psicológico, a consciência é a percepção do eu por si mesmo. Este é o conceito mais conhecido. Em sentido epistemológico, a consciência é primeiramente o sujeito do conhecimento. Em termos metafísicos, chamamos muitas vezes a consciência o eu. A consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência e a capacidade de perceber a relação entre si e o outro. Então aqui, antes da gente entrar nessa divisão aqui dos filósofos, a gente lembra que o pensamento é a capacidade de produzir ideias. A consciência faz parte do pensamento, mas a consciência é voltada para esse conhecimento ou esse reconhecimento de algo exterior ou algo que diz respeito a ele mesmo. Então, quando ele direciona as suas ideias para uma análise de si mesmo e para a análise do ambiente onde ele se encontra, então isso significa consciência. É um direcionamento que ele dá para o seu pensamento. Alguns filósofos dividem consciência em consciência fundamental, que é a experiência propriamente dita, é o estado de estar ciente. Assim como dizemos estou ciente e consciente de algo,
tal como quando dizemos, estou ciente dessas palavras. Essa é a consciência fenomenal. Consciência de acesso, que é o processamento das coisas que vivenciamos durante a experiência. Então a gente vai vivendo determinadas experiências e vai analisando os seus resultados, causa, efeito, certo, errado, culpa, consciência tranquila, né? Então, a consciência, na verdade, é a capacidade que nós temos de processamento daquilo que nós experimentamos. Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana. Por isso disse também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Então ele colocou, né, atributo do espírito, da mente ou pensamento humano. Ele coloca essas três variedades porque muitas vezes o espírito não é considerado. É apenas ali a mente como resultado do cérebro. E o mesmo também do próprio pensamento humano. Ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo. Para isso, a intuição, a dedução e a indução tomam parte. E aí é curioso a gente perceber como é que a consciência vai se desenvolvendo. O indivíduo, quando tem consciência de si mesmo, da sua natureza, dos seus valores, ele tem ali a capacidade de se autoconhecer, também é um processo de evolução, de desenvolvimento. Quando nós analisamos de uma perspectiva espiritual, e nós pensamos então do princípio inteligente que se desenvolve desde os reinos inferiores para chegarmos onde nós estamos hoje, nós pensamos assim: sermos um indivíduo senciente significa que eu tenho consciência de quem eu sou. No caso dos animais, por exemplo, segundo a psicologia animal atual, coloca que o animal não é senciente. Ele vive apenas em função dos estímulos que ele recebe das suas necessidades. Então ele tem fome, ele vai comer, se ele tem medo, ele foge, mas ele não é capaz de se ver como um indivíduo que existe, um indivíduo vivo, usando aquele raciocínio mais uma vez, penso, logo existo. Segundo, mais uma vez, os estudiosos de hoje da psicologia humana, o animal não é capaz de pensar dessa forma. E mesmo que ele tenha, né, e nós lembramos que durante muito tempo também foi afirmado que os animais não pensavam, que os animais não tinham sentimento, que os animais não tinham emoções, por isso eles poderiam ser descartados naturalmente, e até mesmo naquele passado, né, não muito distante, mas tão primitivo quanto um passado distante, dizer que os animais não tinham alma. E aí, então nós começamos a estudar, né, e a doutrina era fantástica nesse sentido, porque ela permite que nós então transcendamos a visão material e entramos na visão espiritual. E aí então nós vemos que os espíritos, mesmo estando nessa condição primitiva, né, de ser um animal, um ser ainda em desenvolvimento, ele tem ali a sua capacidade de raciocínio, ainda que seja um raciocínio limitado. Hoje pela manhã, por exemplo, foi mostrado um estudo feito com pessoas cegas, e foi mostrado também sobre treinamento de cães-guia para ajudá-los, né, na sua locomoção. E aí mostrava então a capacidade que os animais de tomarem decisões. De ver, por exemplo, um perigo iminente, um caminho que está livre, quando é necessário transpor ali algum tipo de obstáculo e coisa e tal, né? Então mostra ali claramente, então, nos tempos de hoje, que os animais têm uma capacidade de pensamento. Quando se fala sobre as emoções, isso é bastante natural, bastante simples, né? Basta ver alguém que tem um animal doméstico ou convive com um animal doméstico, ver rapidamente a sua reação de emoções, né, diante de uma presença, diante de uma ausência, diante de um estímulo. Então nós já vimos capacidade de raciocínio, os animais têm. Porque muitas vezes falavam assim, que o animal raciocinava apenas de acordo com a sua necessidade. Então ele pensava se eu devo comer ou se eu não devo comer, se eu vou buscar água, se eu não vou buscar água, se eu deito num lugar mais fresco, se eu não deito num lugar fresco, se eu vou buscar o meu brinquedo, se eu não vou buscar, se tem alguém estranho em casa, se não tem. Então é um raciocínio muito limitado nesse sentido. Mas quando nós pegamos, por exemplo, como eu falei para vocês, animais que são
treinados, que são estimulados a desenvolverem novos raciocínios, como são cães, por exemplo, da polícia, como são cães guia, cães de resgate. Nós vemos que os animais são treinados de uma forma que não é apenas um instinto, é uma capacidade de raciocínio que vai além daquele instinto básico de necessidade, porque ele não faz aquilo para ele. Ele é então comandado para tomar uma decisão, para ter ali realizar determinada tarefa, e ele vai e cumpre, e ele mesmo encontra as soluções. Então o pensamento se desenvolve, as emoções se desenvolvem. E a pergunta é, e a consciência? Hoje nós afirmamos que os animais não são sencientes, não são capazes de se reconhecerem como um ser vivo, coisa que só os seres humanos têm. Mas a pergunta é esse potencial de ser senciente, de ter consciência de si mesmo, ele simplesmente brota do nada, saindo daquele que é zero no animal e começando com 100% no ser humano, ou ele tem etapas também de desenvolvimento? Então a gente vê que analisar a consciência do indivíduo, quando o animal, por exemplo, será que ele tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado? Pois é, soldado. Ainda assim, essa capacidade que ele tem, por mais limitada que seja, mostra que os animais não são simplesmente um conjunto orgânico. Então essa consciência do certo e do errado, de se reconhecer como um ser vivendo numa comunidade, como parte de uma família, por exemplo. Inclusive nós temos muitas postagens que são até engraçadas, que os animais conversando entre eles, eu vou para casa hoje encontrar com o meu humano. Porque o humano fala, eu vou para casa encontrar com o meu cachorro. E os animais falam, eu vou encontrar com o meu humano. Então essa capacidade que ele tem de se ver parte de alguma coisa é a consciência. Então ele tem uma consciência mesmo que seja limitada, mesmo que seja primitiva, porque todo o processo passa por essas etapas de desenvolvimento, saindo daquilo que é o mais primitivo àquele que é o mais complexo. Então, ao analisarmos essa questão da consciência, ela é muito interessante que a gente vai também ter essa liberdade de consciência, que é exatamente aqui esse item que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Se a liberdade de consciência, por exemplo, é uma consequência da liberdade de pensar, se o homem tem direito de pôr entraves à liberdade de consciência, qual é o resultado dos entraves dessa liberdade de consciência, enfim. Temos aqui algumas questões que nós vamos estudar então no nosso próximo estudo. E aqui então nesse texto do Brasil Escola que eu trouxe para vocês sobre consciência, é muito bacana que no final ele coloca assim, que em sentido psicológico a consciência é a percepção do eu por si mesmo. E aí a foto que coloca é um homem aqui de costas, e de um lado um anjinho e de outro um diabinho falando para ele. Essa capacidade de discernimento dos seus valores se desenvolvem a partir da sua consciência. O soldado colocou, são denominações criadas pela humanidade, é uma área desconhecida para os seres humanos. A gente fala, eu falei no começo, soldado, bastante sobre isso. Você acabou não pegando, mas hoje nós temos as nossas neurociências, nós temos hoje a psicologia, nós temos até a psiquiatria, a área da medicina que também estuda a parte da mente, que estuda a mente a partir de uma perspectiva material. E, portanto, o seu campo de ação é muito limitado, porque ele vai tentando encontrar no cérebro de que forma que o cérebro trabalha, como o cérebro produz a inteligência, as emoções e o raciocínio, quais áreas do cérebro se ativam para determinadas ideias, onde estão ali guardados os valores de um indivíduo e coisa e tal. Então é tudo muito limitado no cérebro. Então é assim, para você estudar sobre a consciência de alguém, você precisa estar numa sala de anatomia ou estar num laboratório de imagens para estudar uma imagem de cérebro. Então as pessoas estão falando de consciência com um pôster, com uma fotografia grudada na parede de um cérebro, de um órgão anatômico. E não simplesmente pensando naquele ser extramaterial, ele não é reconhecido. E aí a gente vê então que, muito interessante, os esforços e a profundidade que essas nossas ciências estão chegando. Mas vai chegar uma hora que vai chegar naquele grande enigma, mas espera aí, estudamos todo o cérebro, mas onde é a sede da mente? Onde está ali o ser pensante? E o cérebro, então, ele não é a causa
mas ele sofre o efeito. E as nossas ciências hoje entendem como sendo a causa de tudo, né? É o cérebro que traz o medo, é o cérebro que traz as emoções, é o cérebro que traz a inteligência, né? Então eu até lembrei também de Einstein, né? Que quando ele morreu, pegaram o cérebro dele, fatiaram ele para analisar a estrutura. Vamos ver no cérebro dele por que ele é tão inteligente. E aí então acabaram, né, infelizmente, não encontrando ali aquilo que eles esperavam, porque o cérebro dele era tão igual quanto qualquer outro. Agora, claro, nós encontramos, né, as limitações de expressão de um indivíduo também estão ali marcadas por limitações do seu cérebro. Mas aí, nesse caso, é uma limitação da matéria que impede o espírito que se manifeste, conforme os espíritos já disseram para Kardec, sobre a influência do organismo sobre o espírito, né? Então, vamos ver, né? Pois é, exatamente isso, né? O espírito pensa, o espírito sente. No momento, a partir do momento em que ele está encarnado e vai interagir com o meio onde ele se encontra, o cérebro é o ponto central onde ele vai comandar aquele instrumento que ele está utilizando. Mas para as nossas ciências atuais, tudo termina exatamente nesse instrumento. Então, na verdade, ele não é a sede de tudo. Ele é apenas ali o recurso que o espírito utiliza. Mas, com o passar do tempo, conforme nós fomos quebrando essa barreira entre o espírito e as nossas ciências terrenas, que é uma divisão ainda que parece que não vai se aproximar tão cedo, né? Porque as nossas ciências não têm interesse em estudar aquilo que eles acreditam que seja um objeto de fé. Eles vão estudar aquilo que para eles é positivo, né? Aquilo que para eles é palpável dentro de um laboratório de análises. Então, infelizmente, eles vão permanecer distantes durante um tempo. Mas, como tudo a seu tempo, né, vai chegar um momento em que nós vamos então abrir a nossa mente para esse lado, né? Mas é lógico, né, Hermes? Porque a ciência, ela depende de um resultado positivo, como eu disse, né? Você tem que ter um material de análise. E o espírito ainda não é esse material que pode ser dominado por essas nossas ciências. Então elas vão evoluindo dentro daquele campo de ação dela. Precisa ser dessa forma para que ela não caia nas fantasias, no abstrato. Ela tem que ser o material, né? Então é o concreto. Então é do abstrato e do concreto. Aquilo que é abstrato, a ciência não pode entrar porque ela não tem como apresentar um resultado definitivo. Então, né, não é que ela recuse, é que o espírito ainda não pode ser avaliado, não pode ser compreendido. Algo imaterial não consegue ser objeto de estudo não pelos métodos que nós temos hoje, mas vai chegar o dia em que tudo vai dar certo, a gente vai conseguir. Então é isso, meus queridos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, filosófico, né? É aquele papo muito cabeça, né, que a gente teve hoje. Então, mas vai chegar o dia em que a gente vai conseguir, sim. A humanidade precisa estar bem evoluída para a ciência entrar no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. Ela precisa ainda amadurecer bastante nesse sentido, né? Então, mas eu espero,